Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Logicalis Webinar Academy. Para quem ainda não nos conhece, eu vou falar um pouquinho sobre a Logicalis. Nós somos uma empresa global de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação e temos operações nos 5 continentes. Na América Latina, contamos com uma equipe de mais de 3.000 profissionais distribuídos em nossas operações em 11 países. No Brasil, contamos com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e região Norte e Nordeste. Com a missão de ser um agente transformador da sociedade, nós acreditamos na aplicação de tecnologias inovadoras para suportar os nossos mais de 1.000 clientes no caminho da digitalização de seus negócios, sempre com soluções desenhadas sob medida para cada necessidade. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos e, caso tenham qualquer dúvida, nos enviem pelo chat e responderemos durante o evento. Esse evento ele vai ser gravado e ele vai ficar disponível no canal da Logicalis Brasil no YouTube, para que vocês possam acessar futuramente. Hoje, nós vamos falar sobre a importância em garantir a estabilidade e agilidade na resolução de incidentes em sistemas de healthcare, abordando um pouco sobre como foi o processo de implantação da solução de AppDynamics em um dos nossos principais clientes para esse segmento, que é a Unimed Fesp. E para isso, eu convido aqui para esse painel o Gustavo Marui, que é arquiteto de soluções para healthcare na Logicalis, o Elmo Cabral, que é analista de pós-venda na Logicalis, o João Fábio de Valentim, que é diretor regional na Cisco AppDynamics, e o Daniel Sartori, que é líder técnico de infraestrutura na Unimed Fesp. Pessoal, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite e é com vocês. Olá, bom dia a todos. Obrigado, Joy. Obrigado a todos os painelistas por esse momento. Bom, vamos falar aqui um pouco do momento atual, né? Então, quantas vezes nós, enquanto pacientes, já ouvimos coisas do tipo: o sistema está lento, nosso sistema caiu, poderia aguardar mais um minutinho? E pode ser que seja naqueles momentos que buscamos um atendimento de saúde de emergência, né? Já aflitos com alguma dor. Hoje nós teremos aqui um painel para falar sobre a importância de manter esses sistemas funcionais e operando da melhor forma para que sejam evitados esse tipo de situação. Historicamente, quando falamos de sistemas em gestão de saúde, o principal e o coração de qualquer serviço assistencial hoje é o prontuário eletrônico do paciente, né, ou chamado pela sigla de PEP. O intuito desse sistema é prover uma segurança e qualidade no diagnóstico para os pacientes, né, que teve seu início aí nos anos 60 nos Estados Unidos e só teve realmente uma regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina só em 2002. Desde então, com o intuito de prover mais segurança para os pacientes, melhoria na operação, mais facilidades para os usuários, agilidade operacional, passa a ser indispensável a informatização e a digitalização da saúde. E outros sistemas complementares passam a ser desenvolvidos. Diante do aumento da complexidade de sistemas e novas aplicações, como elas se integram, as suas bases de dados, como elas se falam, começa a fazer necessário aí um monitoramento proativo de toda essa estrutura, para que tenha uma ação e uma tomada de decisão em resolver qualquer degradação antes mesmo de ocorrer sua parada. E aí, antes de afetar o atendimento, causando lentidões e insatisfação dos pacientes. Como reflexo disso, pode ocorrer uma baixa até do NPS, né, que é da instituição, que é o que define a qualidade de serviço, né, e pode trazer para a instituição até uma falsa interpretação de mau atendimento. E como temos visto e acompanhado aí nesse período de 7 meses, a demanda de atendimento esteve aumentando cada vez mais, né? E agora a gente já está passando por uma baixa aqui, né? E em outros lugares, esse momento está retornando, né? E todos esses sistemas, eles precisam estar estáveis, seguros, para que todas essas instituições possam garantir o atendimento aos seus pacientes de qualidade e confiável para os pacientes, né? Então, hoje eu convido o Daniel Sartori para falar um pouco sobre o posicionamento da Unimed Fesp no desenvolvimento desses sistemas e como que ela apoia aí o sistema de healthcare
do sistema Unimed. Com você, Daniel. Daniel, bom dia. Sou Daniel Sartori, sou líder técnico de infraestrutura da Unimed de São Paulo, Unimedfesp. A Unimedfesp é a Federação das Unimedes do Estado de São Paulo, né? Então, ela tem um papel tanto institucional, para o sistema Unimed, quanto de operadora de saúde. Então, nesse sentido, eu atuo tanto em projetos de sustentação de infraestrutura, como também no papel de DevOps. Então, eu interajo com as áreas de negócio para agilizar as entregas e otimizar, né, os softwares da TI como um todo, tanto softwares próprios quanto softwares contratados, né? Hoje, a Unimedfesp também tem uma carteira de beneficiários, como a gente chama, né, os clientes, e nesse momento que nós estamos hoje de pandemia, é um papel super importante da TI, da infraestrutura, prover o máximo de robustez dos serviços, né? Então, a gente tem que otimizar ao máximo as entregas e trazer as inovações e todas as possibilidades que temos de TI para fazer uma melhoria como um todo nos sistemas, né? Hoje, a TI da Unimedfesp, ela sustenta mais de 100 sistemas distintos. Muitos são terceiros e alguns são desenvolvidos localmente por nós, né? Isso é um grande desafio, porque a gente tem que ter monitoramento de todos os sistemas, mapeamento de integrações e todo esse desenho pronto para um caso de a gente precisar fazer um troubleshooting, fazer alguma otimização. Então, é fundamental que a gente tenha essa visão como um todo de toda a infraestrutura de TI, né? Nossos sistemas internos, eles são muito estratégicos, porque eles tratam, no fim das contas, do paciente que está sendo atendido na ponta. Então, eles precisam ser o máximo de práticos, ter uma performance muito, muito boa, porque cada segundo de espera no sistema, no fim das contas, é um tempo a mais que o beneficiário está esperando para atendimento, para autorização, né? Dos sistemas mais importantes, mais interessantes que nós temos para esse cenário, nós temos o consultório online, que é um sistema para consultórios e prestadores fazerem autorizações de guias. Temos o próprio autorizador para autorização de guias pelo saque. Temos o portal do prestador, os prestadores fazerem as movimentações deles. Temos o guia médico, que aí já é um sistema do beneficiário consultar a abrangência, quais são os hospitais, clínicas que estão dentro do plano. E temos o gestão saúde, que é onde a gente trata pacientes crônicos ou pacientes que têm um acompanhamento mais especial, né? Qualquer tipo de problema ou tipo de lentidão pode ser prejudicial, como eu falei. No ramo de saúde, qualquer tipo de problema que acontece nos sistemas tem um impacto direto. Então, a gente sempre busca reduzir, né, esse impacto na ponta, tendo uma visão completa da TI, em todas as camadas possíveis, não só uma infraestrutura tradicional monitorada, mas até a aplicação monitorada em detalhes, né, de fim a fim. Tá? Vou devolver agora para você, Maria. Muito bom, Daniel. Muito bom. Bom é interessante é exatamente isso, né? A variedade das aplicações, né? Então, são diversas aplicações que estão ali com back-office que, sim, elas, qualquer parada e qualquer problema, ela pode, sim, afetar os pacientes na hora do atendimento. Convido o João para falar um pouco de como o App Dynamics consegue ajudar nesses desafios. Diga um pouco para nós, João. Oi, Mauri, bom dia, obrigado pelo convite, obrigado, Logicalis. Daniel, obrigado por compartilhar o case conosco, a gente está muito contente em contribuir, não é, com essa inovação e evolução da Unimed. E como você comentou, Daniel, né, na área de saúde, né, healthcare, é muito sensível, né, a questão da tecnologia suportando o negócio, né? Então, não só no momento de pandemia, mas tivemos, né, um alto volume, né, de atendimento, de serviços, né? E quanto a TI é essencial para trazer uma experiência inovadora para o cliente, uma experiência que seja excepcional, né? Porque a gente tem visto no mercado, e no healthcare ainda mais importante, que o usuário ele acaba tendo uma escolha, né, do seu fornecedor, do seu prestador, pela experiência que ele tem. E os canais digitais têm tido uma relevância enorme nesse momento, né? Então, você comentou bem,
consultório online, portal de prestador, os autorizadores, são todos serviços críticos que para o usuário, né, qualquer minuto de indisponibilidade, de ineficiência, tem um impacto muito grande, já que ele está numa situação de saúde em geral delicada. Então, o App Dynamics ele ajuda muito, tá? Nessa questão de não somente dar uma visibilidade fim a fim, desde entender a jornada do usuário digital até todos os sistemas que suportam esses serviços, né? E como você está à frente de DevOps, né, tem muita inovação, tem muita demanda, né, de negócios por novas aplicações. Cada vez mais se vê a adoção de novas arquiteturas, né, como containers, nuvens. Então, tem toda uma jornada, né, que a Unimed tem percorrido. E o Web Dynamics é uma peça central para que vocês consigam ter uma visão, né, integrada desses sistemas e, eventualmente, quando ocorra falha em algum componente, quer seja um banco de dados, uma aplicação, um ambiente híbrido, o Web Dynamics consiga identificar essa causa raiz rapidamente, né, usando os algoritmos de inteligência artificial, trazer esse insight, essa informação para os times de TI e possivelmente automatizar e implementar rapidamente, quer seja na TI ou quer seja no desenvolvimento. Então, o objetivo aí é, com essa visibilidade, esse monitoramento e ações automatizadas, enxergando toda a experiência do usuário, a jornada digital, com isso trazer velocidade e trazer confiabilidade para os sistemas. Então, a Web Dynamics tem esse papel central. A gente fica muito contente, Daniel, de estar contribuindo junto com a Logicalis nessa jornada de transformação dos sistemas de vocês. Passo para você, Gustavo. Muito bom. Então, a gente já começa a ver que existe aí serviços e funcionalidades, né, que a plataforma ela consegue realmente ajudar, né, nesse todo esse processo de prevenção. E com esse nível todo de funcionalidades, tantos recursos que a ferramenta disponibiliza, Elmo, queria que você comentasse um pouco aí na visão, né, de implantação de um projeto desse, né? É muito complexo, é fácil de ser implementado. Como que a gente, no nosso momento de implantação, né? Como que é isso? Bom dia a todos que estão assistindo e os painelistas, né? Então, Marui, normalmente a implantação da AppDynamics ela é bem tranquila, assim, a complexidade é baixa, né? E é tudo feito a 4 mãos com o cliente, né? Primeiramente, a gente levanta quais são as aplicações mais importantes que vão ser monitoradas, que são importantes para o negócio do cliente, né? Que são importantes para a FESP, no caso. E com isso, nós levantamos quais a composição de cada um dessas aplicações, em qual linguagem que ela é desenvolvida, no back-end, no front-end, quais tipos de banco de dados, servidores e assim por diante, né? Com essas informações, já começamos a instrumentar esse ambiente através de instalações de agentes, né? Primeiro, os primeiros agentes nós acompanhamos em conjunto com o cliente e após isso ele já está apto a realizar as demais, a instalação dos agentes nas demais aplicações, né? Porque ele é muito simples de implementar e não tem necessidade, por exemplo, de alteração de código-fonte. A partir daí, quando a gente já começa a comunicar com a plataforma do AppDynamics, as métricas já são coletadas e o desempenho, né, das transações de negócio também começam a ser monitoradas. O AppDynamics automaticamente já cria um mapa de fluxo de transações, né, da onde ele começa até onde ele termina, se termina no banco de dados, já calcula baselines dinâmicos, e já nesse momento já é possível identificar os possíveis gargalos de desempenho, né, como o João falou, né, de ter uma inteligência artificial por trás disso, e a gente também consegue já ver os possíveis erros que estão ocorrendo. Isso assim com poucas horas de dados que a gente tem. Marui. Bom, bom. E para a Unimed FESP, como que foi a implantação, o que foi aplicado, o que a gente já conseguiu ajudar eles a dar visibilidade? Então, para a Unimed FESP, né, nós seguimos essa mesma linha, né, identificando as principais aplicações que eles têm e a composição. E para cada tipo diferente de agente que precisamos instalar, o primeiro foi feito em conjunto com o Daniel, e os demais, o próprio Daniel e a equipe da Unimed FESP, finalizaram para termos os agentes, né, monitorando e abrangendo todas as aplicações importantes para a Unimed. Tudo isso em poucos dias de implantação em ambiente de produção.
E a partir daí, o time da FESP já começou a identificar as principais transações de negócio e focamos no refinamento dessas transações, para termos as principais métricas que seriam monitoradas. E com isso, também foram criadas algumas telas de visualização através de dashboards, para monitorar em tempo real quais as métricas mais importantes identificadas pelo time. E também criamos, né, alguns alertas que encaminhavam e-mails à própria equipe, né, do Daniel, quando ocorria algum desvio de padrão de desempenho ou algum erro que ocorria. E assim, proativamente, a gente detectava as anomalias antes de impactar o usuário final, né? E essa implantação, né, foi feita em cerca de 40 funcionalidades nas aplicações dele, e acho que, se eu não me engano, alguns bancos de dados, cerca de 7 a 10. Isso em questão de 20, 30 dias corridos, já estávamos monitorando os principais ambientes da Unimed. Você, Marui. Boa. Daniel, diga um pouco para a gente aí, como que, após essa implantação e os benefícios que já começaram a trazer começaram a utilizar a ferramenta no princípio? Legal. Vou começar contando um pouco sobre a demanda que nós tínhamos e como que ela já trouxe resultados logo de início, tá? A gente tinha um cenário muito no papel de DevOps limitado para identificar problemas e resolver incidentes, porque a gente tinha uma visão das aplicações de infraestrutura, mas a gente não tinha noção de como elas se comportavam, como elas respondiam dentro da visão do web server, né, do serviço que está rodando ela. Então a gente dependia de monitoramento tradicional. E isso era bem complicado para a resolução de problemas, porque você não sabia exatamente se era uma lentidão de banco de dados, se era uma lentidão do servidor, se era uma lentidão específica de alguma chamada para a aplicação. Então, era uma visão um pouco obscura sobre todos os sistemas, não era uma visão clara. Então, não adiantava saber essas métricas de infraestrutura para saber se a aplicação estava se comportando da forma que devia ou não, né? E o dinamismo das aplicações, as integrações entre elas, muitas vezes elas não tinham um mapeamento muito claro, né? Então, o trabalho de correlacionar, de entender o que cada uma faz, se comunica, era uma coisa complicada no momento de incidente, que você quer minimizar o tempo o máximo possível, né? Então, a nossa demanda surgia por um incidente que é reportado por um cliente, por um usuário. Esse incidente passava por uma triagem do Service Desk, depois era encaminhado, de acordo com a necessidade, para algum analista, para a equipe de infraestrutura ou para a equipe de negócios, equipe de desenvolvimento. É um caminho bem longo para percorrer, sendo que um incidente desse porte poderia já ter sido monitorado anteriormente, não precisava ter toda essa jornada de um incidente para a gente começar a atuar sobre ele, em cima dele. Então, muitas vezes a gente fazia esse caminho, passava para a equipe de desenvolvimento, para depois de muito tempo eles começarem a avaliar o problema. E muitas vezes o problema, quando cai na equipe de desenvolvimento, é um problema em que não é fácil a simulação, porque envolve uma quantidade de parâmetros, envolve N parametrizações que muitas vezes o incidente que chegou para a equipe não tem todos os detalhes. Então, a simulação do problema, da forma que foi tratada lá no início, já era uma outra questão também bastante difícil, né? Por isso, a gente estava buscando uma solução para monitorar, a nível de APM mesmo, as nossas aplicações, para a gente ter essa visibilidade, né? Então, a gente gostaria de ter, naquele primeiro momento, um trace da requisição que o usuário fez, e nesse trace, né, esse rastreamento, né, nesse diagnóstico, nessa investigação, a gente já ter todos os passos, todos os parâmetros e todos os recursos que foram usados para fazer requisição. Isso pouparia um enorme caminho, né, nessa jornada aí do incidente, né? Outra questão também é que nós não tínhamos uma visão tão clara das consultas em banco de dados. Por mais que elas pudessem ser logadas, por mais que elas pudessem ser inspecionadas, a gente não tinha um dash, a gente não tinha um log visual das consultas em banco de dados. Então, não era possível facilmente amarrar
quem fez uma consulta no banco, por quê, quanto durou, né? Então, a gente também não tinha essa rastreabilidade e foi isso que fez com que nós procurássemos uma ferramenta de APM e o AppDynamics nos ajudou bastante nesse cenário logo quando foi implementado, tá? Iniciando com o AppDynamics, quando a gente começou com a POC, né, aqui na FESP, a gente fez a instalação de agentes em servidores Windows, Linux, para todos os tipos de plataforma. A gente conseguiu facilmente instalar o agente nos nossos servidores, porque a maioria das nossas aplicações roda em .NET. E a instalação do client.NET é basicamente next, next, finish, porque é muito fácil, é muito tranquila a instalação. E automaticamente ele já puxa todos os sites que você tem debaixo desse servidor e já faz o monitoramento mandando para a nuvem do AppDynamics. Então, nesse sentido, a instalação dos clients foi bem tranquila. Nós também instalamos clients Java, a gente instalou também clients em JBoss, em todas as outras famílias de web server, mas a facilidade que a gente teve por nosso parque ser bem Microsoft foi bem tranquila, tá? E com isso, depois de instalar os agentes, já tínhamos um mapeamento basicamente pronto, né? Então, ele já cria dashes no próprio AppDynamics com mapeamento entre as conexões entre servidores, as chamadas entre serviços, e com isso a gente já tinha uma visão, já tinha um retrato, né, do que a gente já não sabia. A gente foi começando a entender melhor como funcionava o nosso próprio cenário. Isso é importante, porque muitas vezes você tem uma noção sobre sua infraestrutura, mas quando você roda uma ferramenta dessas e você vê os mapeamentos propriamente ditos, você tem surpresas. Você acaba descobrindo comunicações que você achava que não existia. Então, é muito importante isso, abrir os nossos olhos, né? Fora isso, depois de um mês dessa POC, a gente já conseguiu fazer dashboards, como a Elma falou, a gente já estava já no nível de afinar a ferramenta para conseguir, vamos dizer, ficar mais fiel ao nosso cenário. Então, as chamadas de negócio foram agrupadas para a gente entender quantas chamadas eram feitas para cada sub-área do sistema, vamos dizer assim. E em um mês a gente estava com praticamente 100% do monitoramento do AppDynamics. Foi uma instalação bem tranquila. E o benefício que isso trouxe logo de curto prazo foi grande, porque nós já conseguimos fazer todo o troubleshooting pelas chamadas que eram feitas com erro ou com lentidão no próprio sistema do AppDynamics. E também a gente conseguiu começar a ter uma noção de baselines. Então, a gente conseguiu comparar os comportamentos que existiam no sistema ao decorrer do tempo e ver se esses comportamentos estavam fora de uma curva. Depois de 30 dias, a gente já tinha uma noção disso, para ver se o sistema estava se comportando na normalidade, de acordo com o que foi medido, ou se ele já estava apresentando sintomas de lentidão, sintomas de degradação, que era algo impossível antes da implementação do AppDynamics, né? E, como o Elmo também disse, nós já criamos configurações de alerta para disparar esses e-mails quando algum erro acontecia dentro do sistema ou alguma lentidão fora do normal acontecia, para a gente ter uma proatividade em todo esse cenário que eu apresentei. Então, a gente não mais ficava com esse caminho todo de troubleshooting e já tinha uma ação antes de um problema crítico acontecer, de fato. Volto para você agora, Maria. Interessante você ter comentado esse ponto de visibilidade, não só a questão de suporte e estabilidade, mas a questão mesmo da comunicação entre os sistemas, né? Então, onde você consegue ver, o que você comentou é que as áreas de desenvolvimento vão criando ali os sistemas, e aí você, em algum momento ali, você não tem mais um plano, né? Um painel de quais são as aplicações que falam com quais aplicações, né? Se tem banco de dados ali que são compartilhados, né? É interessante ter essa visão e isso, de certa forma, ajuda a Unimed a médio e longo prazo. Quais outros benefícios que você imagina que essa visibilidade consegue trazer para vocês, né? A um longo período? O que mais que você pode complementar? Sim, esse conceito do baseline que eu estava contando é muito importante, porque a gente acompanhar a saúde de um sistema
pelas métricas de infra tradicional, não adiantam de nada para o negócio. Não adianta nada você ter um dashboard todo verde de indicadores de infraestrutura, sendo que a aplicação está degradando ao longo do tempo, ou que a aplicação, no dia 1º do mês, apresenta uma lentidão fora do normal. Então, o conceito de baseline a longo prazo, e muito porque ele é calibrado com o tempo, né, com os dados que são alimentados, foi um grande, vamos dizer, divisor de águas no monitoramento nosso da TI. Porque agora a gente tem noção de como as aplicações se comportam. E a gente tendo noção disso, a gente consegue entender quais aplicações merecem, vamos dizer assim, melhor atenção, porque elas estão fora de um padrão de resposta, né, ou que podem ser otimizadas, e quais aplicações elas estão num padrão ok e que elas têm uma demanda excessiva em certo momento que causa uma maior lentidão para aquele momento. Então, agora a gente consegue distinguir o que é uma demanda excessiva e o que é um comportamento anormal dentro da mesma demanda. Isso, para a gente, foi uma questão muito importante a longo prazo. E só no longo prazo você consegue ter essa noção por conta dos dados, né? A gente também conseguiu transformar todas as informações que o AppDynamics dá para a gente em dashes, que ficam em TVs. Então, a gente tem TVs que acompanham a saúde do negócio. Então, a gente acompanha a saúde do nosso RP, a gente consegue monitorar todos os dados do nosso RP para saber qual parte está degradando, qual parte está respondendo fora do normal. Todos os nossos sistemas críticos também têm dashes específicas para isso. Então, tem monitores na TI que ficam mostrando isso, verde, como se fosse um semáforo, verde, amarelo, vermelho, para a gente ter esse acompanhamento, né? E, nesse sentido, como um todo, as áreas de TI têm se comunicado melhor por conta do próprio AppDynamics, né? Então, a gente para de entender que os incidentes ou os problemas têm um fluxo definido e agora qualquer área de TI consegue entrar facilmente e ver logo um indício de um problema para já iniciar um tratamento dele. Então, esse tipo de ganho, que não é nem medido em incidentes, porque a gente trata antes de virar um incidente, é algo que transformou bastante a experiência da TI para resolver problemas e para acompanhar indicadores do sistema, né? E é muito fácil, porque com poucos cliques a gente consegue fazer isso. Não é uma coisa muito complexa, que envolve especialistas, né? É muito simples. Você entra na aplicação, você acessa o sistema e com poucos cliques você já consegue encontrar transações lentas, encontrar transações com erro. Então, é uma facilidade muito grande, né? Agora eu devolvo para você, Maria. Legal. Bom, acho que, então, assim, esse conceito, né, de a ferramenta conseguir realmente trazer uma previsibilidade, né? Então, acompanhar a degradação antes do sistema parar, né, é extremamente importante, né? E então, até o momento, a gente fala muito da visão de infraestrutura, né? Então, da visão exatamente dessa questão de suporte, a questão de incidentes, né? E eu queria que o Elmo e o João contribuíssem aí. O que mais pode ser explorado na ferramenta, né? Então, além dessa visão da infraestrutura, que outras funcionalidades e outros módulos podem ser explorados que podem sim trazer mais benefícios ainda para o negócio, né? Por favor. Então, Marui, falando sobre o AppDynamics, né, ainda tem duas funcionalidades que a gente poderia explorar bem com a Unimed. Uma é a funcionalidade de monitoramento da experiência do usuário final, que seria o próprio paciente acessando o site da Unimed ou acessando o aplicativo da Unimed, se houver, ou também o atendente, né, que está marcando, agendando consultas, né, o atendente das clínicas, atendente nos próprios hospitais da Unimed, né, e a gente consegue fazer esse monitoramento tanto web quanto mobile, né, que isso dá mais insumo para essa monitoração. Então a gente consegue monitorar o desempenho fim a fim, né, desde a experiência do usuário final até passando pela aplicação, front-end, back-end, até chegar nos bancos de dados, né, e na infraestrutura que é da Unimed, né. E a outra funcionalidade, conhecida como Business IQ, né, que é a funcionalidade de Analytics, né, que possibilita a gente extrair dados
como dados de negócio, né, como a unidade que o paciente está sendo atendido, qual tipo de plano de saúde, e transformar essas métricas, transformar esses dados em métricas de negócio. Então, a gente consegue correlacionar essas métricas com as métricas de TI e identifica se o desempenho da aplicação pode estar afetando o negócio da Unimed FESP. Ok? E se o João puder complementar com as outras funcionalidades. Claro, Elmo. Não, acho que você colocou 2 pontos importantes, né? Porque a gente vê que cada vez mais, né, entender ou aprofundar o entendimento da experiência do usuário é fundamental. Então, essa é uma jornada, né, que a Unimed está seguindo, e o Daniel colocou muito bem essa questão, né, de as ações proativas, né, do monitoramento, como melhorou, né, a comunicação das áreas de TI, porque a gente sabe que nos War Room clássicos, né, tem o time de banco de dados, de aplicações, de infraestrutura, e nem sempre se tem uma linguagem comum para se alcançar a solução rápida do problema, né? Então, o Daniel colocou muito bem esse benefício. E como a evolução dessa jornada de monitoramento, de automação, a gente vê as empresas num caminho, né, de AIOps, né, que é naquela linha de você usar toda uma inteligência dos sistemas, né, os algoritmos, né, os baselines dinâmicos, e com isso automatizar o processo de solução de incidentes, o que a gente chama de uma arquitetura self-healing, né, que a própria solução se autoajusta, ajusta aprovisionamento, ou seja, conforme o baseline, o Daniel colocou muito bem, as aplicações em tais dias do mês têm um certo comportamento diferente do meio do mês. Se naquele início do mês é necessário mais capacidade computacional, a própria plataforma de AIOps pode interagir com soluções de automação, como, por exemplo, o Intersight, um ACI da Cisco e outros orquestradores, e autoprovisionar ambientes, ou seja, para assegurar que o usuário tenha uma excepcional experiência, independente do volume de transações que estão acontecendo. Então, esse movimento para automação, para AIOps, a gente vê uma tendência muito forte. Uma outra tendência forte, que o Daniel colocou bem, e a Unimed está numa jornada super avançada, que é em DevOps, que é como automatizar essa esteira de desenvolvimento. E nós temos uma solução complementar ao AppDynamics chamado Harness, que é uma solução de orquestração dessa esteira. Ou seja, desde que a ideia nasce, né, num dos grupos, num dos squads, essa solução já começa a orquestrar a entrega dessas aplicações, ou seja, como mover esses artefatos desde a concepção, passando por desenvolvimento, testes, qualidade e promoção à produção. Então, essa orquestração automatizada, integrado ao AppDynamics, que monitora como o comportamento dessa aplicação está, ou se, por exemplo, será que a versão 2.1 daquele portal ela está mais performática ou melhor que a 2.0? Então, ele faz essas comparações do AppDynamics e informa o Harness se ele pode continuar liberando a versão. Então, são formas de automatizar para tornar a esteira de DevOps ainda mais eficiente e apoiar a Unimed nessa jornada de inovação que o Daniel está conduzindo tão bem. Passo para você, Marui. Bom, muito bom. Então, acho que demais, a gente pode complementar com até outras aplicações que nesse momento de pandemia, onde todo mundo passa a estar em suas casas, novos serviços aí, as grandes instituições têm começado a ter os seus desenvolvimentos internos de plataformas de telemedicina, de plataformas de cuidado digital. João, você acha que é possível começar a fazer o controle, monitorar se os pacientes estão sendo bem atendidos, se os pacientes estão tendo uma satisfação em usar aquela aplicação? É também uma forma, o AppDynamics também ajuda nesse tipo de solução? Não, sem dúvida, Marui. A gente vê que hoje as empresas, né, de qualquer segmento, mas em especial healthcare, competem pela experiência. Tá? Então, a questão de entregar uma experiência digital excepcional está na agenda de todo executivo e todo CIO. Então, começar monitorando, entendendo a experiência do usuário digital, que caminhos ele passa, qual aplicação ele mais usa, os fluxos é fundamental, ou seja, entender qual é esse contexto de negócio e correlacionar com todo o ambiente de tecnologia que suporta essa experiência, quer seja aplicação na nuvem, aplicação no data center, híbridas, banco de dados, ou seja,
é entender e correlacionar como essa infraestrutura, essas aplicações que estão cada vez mais distribuídas, né, cada vez mais as aplicações estão rodando em microserviços, em containers, em nuvem, e correlacionar esse ambiente com a experiência do usuário e as métricas de negócio. Então, a TI hoje, na nossa visão, ela tem um papel assim muito importante e relevante para entregar inteligência para o negócio e entregar um conjunto de sistemas que assegure a continuidade do próprio business, tá? E a satisfação do cliente. Então, sem dúvida, Marui, a gente vê o AppDynamics, as soluções aí de AIOps no centro aí dessa transformação das aplicações. Exatamente. Então, assim, as instituições de saúde, elas exatamente estão cada vez mais preocupadas, né? A experiência do paciente, ela não é só no atendimento físico, né? Ela é no atendimento digital, é no como ela acessa o exame, é no como ela agenda a sua consulta, é como ela é atendida de forma remota, se aquela aplicação está sendo satisfatória, né, se o sistema está performando, se ele consegue fazer a teleconsulta que ele precisa de emergência, ou se no momento de ter uma teleconsulta agendada. Então, a gente identifica, sim, que essas ferramentas são essenciais para que esses serviços sejam mantidos, né? E se a gente falar de outros setores, né? Que outros setores mais do mercado podem ser beneficiados com um tipo de solução, com essa mesma solução? Legal, Marui. A gente vê que todos os setores ou empresas, né, que estão movendo para canais digitais, ou seja, quase todas, né, e que as transações de negócio são críticas, né, e são suportadas por tecnologia, é um mercado-alvo, né, um mercado relevante para adotar esse tipo de solução. Então, eu diria alguns setores de destaque, né? Serviços financeiros, né? Hoje, qualquer serviço financeiro, quer seja banco, financeira, né, vão ter alguma conexão com o cliente, algum atendimento por canal digital, quer seja portal ou app, né? Então, esse é um segmento que consome muita tecnologia e temos grandes cases, né, junto com a Logicalis nesse segmento. Então, aquele segmento onde transação financeira ou transação de negócio é relevante é alvo. E-commerce, né? A gente viu toda essa transformação do e-commerce, os portais, né? Marketplaces, onde o usuário interage por app ou portal, é um segmento muito forte. Indústria, né? Que em geral algumas não têm uma relação direta com o cliente no B2C, porém tem sistemas críticos internos rodando, por exemplo, com SAP, que alguma parada no SAP, alguma indisponibilidade de horas pode gerar milhões de prejuízo, perda de faturamento, atraso na logística. Então, eu diria, Marui, que toda a empresa ou todo o segmento que a tecnologia tem um papel relevante em suportar o seu negócio é um cliente potencial para adotar soluções como AppDynamics, AIOps e DevOps, né? Porque a tecnologia hoje, não há como, né? A TI hoje está no centro de suportar os negócios críticos, as aplicações críticas dos clientes. Então, eu diria que, na verdade, todo setor, né, onde você tem transação de negócio que impacta o business, é um mercado-alvo. A gente tem visto case dos mais diversas indústrias, porque, de alguma forma, todas as indústrias estão numa jornada de transformação para nuvem, para microserviços, né, para containers, para cloud. Então, é uma transformação muito grande que, se uma área de TI, né, os CIOs executivos, eles optam por fazer esta jornada usando um ferramental, né, usando práticas, processos de 5 anos atrás, provavelmente não terão o mesmo sucesso, né? A tecnologia, em termos de arquitetura de aplicações, mudou demais. Ela é hoje muito mais ágil, porém muito mais complexa. Então, é fundamental ter um conjunto de soluções, né, e um parceiro de tecnologia que possa suportar esse cliente nessa jornada de transformação. E com isso, né, o CIO entregar valor para o negócio e ser relevante para o negócio. Passo para você, Marui. Muito bom. A gente vem vendo, né, que as empresas elas estão nesse processo de digitalização, né, de todos os processos, de criação de sistemas internos, de desenvolvimento interno, né, e passa a ser extremamente importante isso, né.
Daniel, você queria comentar mais algum ponto sobre o monitoramento dos RPs, como que vocês têm feito? Fique à vontade. Sim. Na verdade, uma das questões surpreendentes da implantação do AppDynamics foi que a gente conseguiu monitorar o nosso RP, que é um RP legado, tá? É um RP TOTUS, que funciona com bancos Progress, que é um banco bastante legado, que basicamente não tem integração com nada, né? Nem de monitoramento, nem de sustentação, nem nada. E foi um desafio bastante interessante, porque a gente viu que a gente conseguia monitorar as chamadas que eram feitas direto do Java, que é a aplicação que roda vamos dizer, o back-end, e dentro desse monitoramento do Java, a gente conseguia destrinchar as chamadas que eram feitas e entender qual dessas chamadas era a chamada com progress, que era a chamada legada, vamos dizer assim. Então, a gente acabou conseguindo fazer um monitoramento do progress pelo lado do back-end, não pelo lado do banco. Mas foi um indicador que nós nunca conseguiríamos ter, porque já tentamos inúmeras soluções, inúmeras formas, e é uma ferramenta, o Banco Progress é uma ferramenta que não é plugável. Então, a gente teve essa surpresa positiva também. Então, a gente tem indicadores de performance hoje do nosso RP, do nosso banco de dados legado, com a instrumentação, né, o monitoramento do próprio Java com o AppDynamics. E essa foi uma surpresa interessante que a gente teve. Então, mesmo que não tenha uma integração propriamente dita, é possível você usar o ferramental que você tem das outras aplicações que são suportadas e monitorar as chamadas delas para o legado. E aí você acaba criando indicadores legais que você pode não ter de outra forma. Então, essa foi uma experiência bem interessante. Para você, né? Muito bom. Muito bom. Bom, a gente está prosseguindo agora para o fechamento do nosso painel. Gostaria que abrir aqui para perguntas. Se nossos painelistas ou convidados têm alguma pergunta, fiquem à vontade para interagir. Ou que vocês tenham alguma pergunta que a gente faça sentido a gente comentar aqui mais, fiquem à vontade. Eu tenho uma aqui para quebrar o gelo, Gustavo, pro Daniel. Daniel, gostei muito daquele ponto que você comentou, como a Epidemics ajudou, né, os times de dev, infraestrutura, a ser mais efetivos, né? Ou seja, identificou o incidente, a comunicação. Conta um pouquinho para nós como isso tem ajudado o DevOps, a acelerar a inovação, o release com qualidade. Comenta um pouco, Daniel, desse caso. Achei bem legal esse ponto. Legal. É bem interessante porque no momento em que todos estão com a familiaridade com a AppDynamics, e isso se torna uma rotina para todas as áreas de TI, acaba que cada um consegue ver na sua visão, né, da sua sub-área de TI, o que está acontecendo com o sistema, o que pode ser feito para melhorar o sistema. Então, às vezes, você acaba tendo sugestões de melhoria que surgem pelo acompanhamento só da ferramenta, basicamente, né? Então, você acompanha no dia a dia que a performance está ruim nessa parte do sistema. E aí, igual você mesmo disse, João, você falou que você consegue acompanhar o versionamento e a performance para cada versionamento. Então, você consegue ter uma noção de que aquela versão que subiu ontem, por exemplo, ela gerou um impacto interessante em certa parte do sistema, uma lentidão ou uma demora, ou o contrário, melhorou uma parte do sistema que antes era lenta. Então, acaba que todas as áreas de TI, mesmo infra, mesmo dev, conseguem acompanhar esse day after de uma forma muito mais tranquila do que navegar no sistema ou fazer alguma operação muito sintética que, no fim das contas, não é um teste efetivo, né? Você fazer uma navegação no dia seguinte. E com esses indicadores, as áreas se integram muito melhor. Então, você consegue ter uma otimização, né, dos esforços de DevOps, porque você acompanhando com frequência e com todas as áreas de negócio junto, você acaba tendo melhorias que, de repente, elas só seriam melhorias quando fossem incidentes. Então é muito interessante esse trabalho, esse esforço. Bem legal, Daniel. Muito bom, muito bom. Bom, tem mais algum ponto que vocês gostariam de comentar? Tá bom.
Bom, queria que vocês deixassem... Eu vou só aproveitar o Daniel, pera, um último Daniel, que eu vou aproveitar, feito um trabalho excepcional, Daniel, eu gostei muito dos pontos. E a questão do negócio, Daniel, porque a gente vê que trabalho excepcional da tua área, seu, né? Como foi a visibilidade para o negócio? Ou seja, vocês entregando esses indicadores, como que ficou a relação da TI com o negócio após essa jornada aí, dessa primeira onda do AppDynamics na Unimed? Foi muito bom porque até por uma questão de segregação de áreas que era muito mais comum, né, antigamente, a equipe de infra, por exemplo, não tinha uma noção de todos os indicadores de negócio ou até dos impactos, quais são, por que são, e não só da infra, né, como as outras áreas de TI que não sejam do negócio propriamente dito, a gente acabava não tendo noção do que era importante de monitoramento, do que era sensível para a operação. E quando a gente fez esse mapeamento, junto com a Logicalis, junto com a AppDynamics, de entender quais são os indicadores importantes, né, de negócio para cada sistema, a gente acabou entendendo qual que é o coração do sistema, o que realmente esse sistema tem de criticidade, né? O que significa essa métrica de quantidade de transações, quantidade de autorizações, quantidade de guias negadas, guias em estudo, que são específicas do negócio. E a gente foi entendendo que esses indicadores, eles representam, eles podem mostrar um comportamento que é importante para ser monitorado. Portanto, se você tem um indicador de guias negadas muito acima do limite, coisa que a gente não tinha essa visão anteriormente, isso pode indicar um problema no sistema. E aí, nesse sentido, não é nem um problema de infraestrutura, propriamente dito, não é nem um problema de lentidão e performance, mas é um problema de quantidade de transações negadas por momento. Então, isso criou um terceiro indicador, né, o indicador de negócios. E esse indicador de negócios também tem que ser visto com muito cuidado, porque ele traz informações que podem representar um problema não só de TI, como um problema da Unimed como um todo. Então, você pode ver alguma coisa acontecendo que está do outro lado, está no lado de um prestador, está no lado de um beneficiário, sei lá, um beneficiário está sem comunicação, então ele vai apresentar uma quantidade muito grande de guias negadas, um estudo, e a gente acaba tendo esse olhar das pontas, que é bem importante para o sistema todo funcionar. Né? Nosso sistema depende de todas as pontas funcionando bem e todas as comunicações entre as partes funcionando bem. Então, os indicadores de negócio deram essa visão e ainda nos permitem tomar essas ações quando acontece algum tipo de problema. Fantástico. Marui, com você. Obrigado, Daniel. Muito bom. E, Daniel, você acha que essas informações de visibilidade de negócio podem auxiliar a outras áreas dentro da Unimed? Outras áreas podem consumir informações que podem ajudar em processos de repente, marketing, né? De ver a ocupação da unidade, ou para campanhas de promoção à saúde, você imagina que outras áreas possam consumir algumas informações a partir desse monitoramento? Olha, acredito que tem esse potencial, sim, de consumir esses dados, principalmente quando a gente tiver uma implantação 100% do Analytics, que é o nosso próximo passo, né, de chegar nesse nível, de todas as aplicações com Analytics, a gente vai ter uma noção de outras visões que a gente não tem hoje, né? Então, a gente vai poder ver, por exemplo, níveis de ocupação por prestador, por clínica, entender demandas, até fazer funis de experiência para ver se tem desistências no meio de um processo, no meio de um procedimento, que é uma questão importante, né? Uma questão de entender se a experiência do usuário está sendo boa a ponto de se continuar tudo no sistema web, ou está tendo desistência, e isso está virando, por exemplo, uma ligação telefone. Então, tanto para saque, quanto para atenção à saúde, tem vários departamentos que podem fazer uso disso, quando a gente tiver uma implementação já do Analytics, para eles terem mais proatividade nisso, e entenderem se está tendo fuga, né, de sistemas para usar outros mecanismos, que às vezes acaba demandando mais trabalho, né, ou acaba demandando um esforço de mais áreas. Então, acho que tem muito potencial, sim, de integrar e mostrar esse serviço para as outras áreas também de negócio.
Joia. Bom, temos algumas outras perguntas, comentários. A gente está indo aí para o final. Então, gostaria que cada um de vocês deixassem aí uma mensagem. Vamos lá. Elmo? Não, só gostaria de agradecer a participação, né, ter contribuído aí pelo webinar, né, inclusive para a experiência aí da Unimed com o AppDynamics. E muito obrigado, bom dia a todos, até mais. Bom, do meu lado aqui, pessoal, agradeço a presença, agradeço o convite, Maruí, Logicales e Daniel, fantástico o seu depoimento. A gente fica muito contente em, de alguma forma, contribuir, né, com essa inovação, com o desenvolvimento da Unimed em TI, elevar a maturidade. E fiquei muito contente em ver de forma abrangente, né, como vocês estão usando a solução, como estão se beneficiando dela e ter toda uma jornada aí de evolução para analytics, para automação. A gente fica muito contente com apoiá-los na jornada, Daniel. Obrigado pela presença e obrigado pela Logicales por organizar esse webinar. Vamos lá, Daniel. Agradecer a todos a presença, acho que foi uma ótima oportunidade para a gente demonstrar o que foi a implementação, o que foi que a gente ganhou de benefícios. Acho que foi muito importante consolidar tudo isso nesse webinar, foi muito bacana, não só para a gente da Unimed, mas para todo mundo que tem esse interesse em ver a implantação, em ver novas soluções, né, com a PM. Acho que é muito importante desmistificar bastante do que pode, do que se consegue, né, a curto e longo prazo. Foi muito interessante. E agradeço a todos que estão assistindo pela participação. Muito bom. Bom, então, um wrap-up, a gente conseguiu falar muito bem do início, né, do momento atual, né, do momento da importância dos sistemas de healthcare. Daniel comentando bastante aí do cenário da Unimed FESP. Muito obrigado, Daniel, por ter aceitado o convite, ter compartilhado toda a sua experiência aqui conosco. Elmo entrou comentando aí exatamente como que é o processo de implantação, como que a gente facilita os nossos parceiros, clientes aí nesse processo, né, de implantação e ajudá-los aí a monitorar as aplicações e sistemas. E o João Valentim dando aí as informações de como realmente a AppDynamics consegue ajudar todos os nossos clientes e de todos os diversos setores, né? Não só de healthcare, nesse momento tão importante, mas como todos os demais setores que estão passando por esse processo de digitalização. Muito obrigado, João, por ter aceitado o convite, ter participado aqui com a gente. Obrigado a todos que nos assistiram. Muito obrigado por esse momento, por ter compartilhado aí um momento de troca de experiências aí com vocês. Obrigado. Obrigada, pessoal. Bom dia a todos e nós aguardamos vocês nos próximos Webinar Academies da Logicales.